estar mais um dia aqui com você. Começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil e o tema de hoje é reprodução humana. As técnicas que ajudam pais e mães a realizar o sonho de ter um filho. Você está passando por essa dificuldade? Então fique com a gente. Já pode mandar seus comentários com a hashtag RF com você em todas as redes sociais. Você também já pode fazer uma foto, uma selfie enquanto nos assiste. Isso mesmo. Vai agora em frente à TV. Pega o celular aí, faz o clique, sua foto pode aparecer aqui. Não esquece do seu nome e cidade, viu? Lembrando que estamos ao vivo e seguimos assim até a 1h da tarde. E eu já quero convidar você para curtir a página do Facebook da Rede Família. Entra lá, facebook.com/Rede Família Oficial. Basta clicar aqui. Curtindo, gente, todo dia tem postagem nova. Você pode compartilhar, curtir, comentar, fazer o que você quiser. Coloca também o WhatsApp. Quero receber as opiniões. Aliás, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto do dia, inseminação artificial, pode nos mandar. Reprodução humana. E tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui? Então, olha só. Inseminação artificial caseira. Técnica gera polêmica, mas será que é segura? Exame genético capaz de prever doenças em bebês deve chegar ao SUS. Pesquisa revela que vitamina B3 reduz risco de aborto espontâneo. No estúdio, um médico especialista em reprodução humana vai falar sobre os tratamentos mais indicados. Tem ainda nosso quadro de cinema com a entrevista com a direção e elenco do filme It, A Coisa, um dos maiores sucessos do cinema. E ainda as principais notícias do dia para você ficar bem informado. O RF com você, é claro, está apenas começando. Está apenas começando e com muitos fatos curiosos, você viu, né? Agora tem um recado especial para começarmos bem aqui, viu? O tema do dia hoje é reprodução humana, mas antes vamos para as notícias do dia e também para a previsão do tempo. Pode colocar na tela. Olha aí, São Paulo, capital. Mínima 17, máxima de 30 graus, muito sol, muito calor. Aliás, calor, fazendo muito calor há vários dias e sem chuva, né? Clima seco demais. No Rio de Janeiro, mínima 19, máxima de 27 graus. E em Palmas, Tocantins, sol entre nuvens, mínima de 24 e máxima, gente, de 38 graus, quase 40 graus. Não temos previsão de chuva por enquanto, mas a primavera começa amanhã. Daí sim deve vir a chuva também junto com a estação mais florida do ano, né? E vamos então para as notícias do dia. Nós começamos atualizando as informações sobre o terremoto no México. O número de mortos subiu para 230 pessoas, entre elas muitas crianças. Uma corrida contra o tempo e contra o cansaço. Aqui funcionava uma escola antes do terremoto, agora são só escombros. Pelo menos 21 crianças já foram encontradas mortas, mas as equipes de resgates usam tudo o que podem para encontrar sobreviventes. Inclusive, um scanner térmico que ajuda a localizar vítimas soterradas. A área está toda bloqueada, mas nós conseguimos, com exclusividade, avançar e vimos de perto toda a operação de resgate. Durante a noite, as operações se concentraram no resgate de uma menina de 13 anos encontrada viva. A mobilização foi grande, todos atentos para que nenhum destroço da construção impedisse o resgate dela. Eles vão passo por passo, vão colocando mantimentos ali, vão acertando fios, fazendo uma estrutura para que consigam se aproximar o máximo das vítimas que estão soterradas. Pelas ruas da capital mexicana, as lembranças de um dia que todos querem esquecer. Os escombros estão por todos os lados, a solidariedade também. Pergunto para esta mulher quem são as pessoas que estão arrecadando doações e ela responde: para ajudar a todos nossos irmãos. Energias positivas para o México, né? E de volta ao Brasil, não para de crescer os crimes envolvendo roubo de cargas. Uma prática muito lucrativa para os bandidos.
Os produtos apreendidos estão avaliados em cerca de R$2 milhões. 6 homens que faziam parte da quadrilha foram presos em flagrante. Entre eles está um motorista e funcionário da distribuidora. A investigação começou depois que o número de roubo de cargas aumentou na rodovia Regis Bittencourt, região da Grande São Paulo. Aproximadamente há 5 meses para cá, nós começamos a levantar os BOs que estava crescendo a nossa estatística entre roubo de carga, né? Durante a investigação, a polícia descobriu que neste endereço, uma quadrilha iria descarregar produtos que deveriam ser entregues em um mercado de uma cidade vizinha. O dono do imóvel disse à polícia que a quadrilha alugava o local desde o começo do ano. Em pouco tempo, eles comercializavam ilegalmente a carga. A mercadoria, como vocês podem ver, ela é de fácil venda, né? Aqui nós temos os roubadores. Faltam agora os receptadores. Na zona leste de São Paulo, outro flagrante. Policiais civis armaram uma emboscada e prenderam um homem que dirigia esse caminhão frigorífico roubado. Desce do caminhão! Desce do caminhão! Solta o cinto! O motorista ficou refém em um cativeiro e acabou libertado. O caminhão foi localizado através do rastreador. A polícia ainda procura 2 suspeitos. São Paulo e Rio de Janeiro são os estados que lideram os casos de roubo de cargas. Juntos concentram quase 90% dos casos no país. Um prejuízo anual de mais de R$1 bilhão por ano para o setor. Bom, enquanto o governo do Rio de Janeiro pede ajuda do Exército para combater a violência, há um novo flagrante da ação de traficantes. Alguns deles usam até fuzis. Pelo menos 15 homens aparecem com fuzis e pistolas. Em mais uma ação ousada, eles correm em direção à ladeira dos Tabajaras, que conta com uma unidade de polícia pacificadora há 7 anos. O flagrante foi registrado num dos bairros mais turísticos do Rio, Copacabana. As imagens gravadas pelas câmeras de vigilância deixaram muita gente preocupada com a rotina de insegurança. A gente está morrendo de medo. Essa hora, sim, a gente sai para correr, para caminhar e com muito medo do que aconteceu aqui essa semana. A gente anda pela rua sempre preocupado, olhando para trás. Se vem alguém atrás, a gente já olha quem vem. O flagrante foi registrado por volta das 2 horas da madrugada de sábado. Os policiais da UPP da ladeira dos Tabajaras estão em busca dos criminosos, mas até ontem ninguém havia sido preso. Nós voltamos ao local 4 dias depois e não encontramos sinal de policiamento. Os agentes analisam as imagens para tentar identificar os homens que aparecem armados. Momentos depois que os bandidos desfilaram pelas ruas de Copacabana, houve um intenso tiroteio na Rocinha, também na Zona Sul. Foi uma tentativa de tomar a venda de drogas na comunidade, dominada por outra facção criminosa. Após o Ministério da Defesa informar que não existe qualquer limitador financeiro ou operacional para o emprego das Forças Armadas no Rio de Janeiro, a Secretaria de Segurança Pública enviou um ofício ao governador solicitando que os militares façam o patrulhamento em 103 pontos da região metropolitana do Rio. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que vai analisar a possibilidade assim que receber o pedido. Situação descontrolada. Ainda no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, um assalto a um shopping gerou pânico. Houve troca de tiros com a polícia. Imagens enviadas mostram clientes e funcionários desesperados com o assalto no centro comercial localizado na Avenida Presidente Kennedy, no centro de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Os seguranças estão nervosos. Esta foto, publicada nas redes sociais, chegou a gerar ainda mais medo. Seria de um bandido armado com um fuzil. Mas, na verdade, a PM esclareceu que era um agente da Polícia Civil apaisana atrás dos ladrões. Em outro registro, um deles já está preso. De acordo com a polícia, os bandidos invadiram o shopping para assaltar uma loja de telefonia que funciona no primeiro piso. Durante a fuga, houve troca de tiros. 3 suspeitos acabaram presos. Buscas ainda estão sendo feitas para achar
outros integrantes da quadrilha. Segundo as investigações, os presos são moradores de 2 comunidades em São Gonçalo, Menino de Deus e Galo Branco. Um dos fugitivos roubou a moto de um trabalhador. Em nota, a administração confirmou o assalto e disse que não houve feridos no tiroteio. O empreendimento informou ainda que colabora com a polícia para a investigação do caso. 29 aparelhos de telefone e um aparelho de óculos virtual foram apreendidos com os criminosos. E o ex-governador do Rio de Janeiro foi condenado a mais de 45 anos de prisão por 3 crimes. O processo se refere à Operação Calicut, um desdobramento da Lava Jato no Rio. Na sentença, o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, aponta o ex-governador como idealizador do gigante esquema criminoso institucionalizado no âmbito do governo do estado do Rio de Janeiro. Segundo Bretas, Cabral era o chefe da organização, cabendo-lhe essencialmente solicitar propinas empreiteiras que desejavam contratar com o estado do Rio de Janeiro, em especial a Andrade Gutierrez, para promover a lavagem do dinheiro ilícito. No processo, Sérgio Cabral é acusado de chefiar um esquema milionário de propinas referentes a obras como a expansão do metrô, as reformas do Maracanã e do Parque das Favelas. Segundo os procuradores, o esquema causou um prejuízo de 220 milhões de reais aos cofres públicos. Adriana Anselmo, mulher de Cabral, também foi condenada a 18 anos e 3 meses, mas permanecerá em prisão domiciliar. A defesa da ex-primeira-dama disse que vai recorrer da decisão. Já os advogados de Cabral afirmaram que a sentença do juiz agride a prova produzida no processo. E um acidente em Curitiba deixou 2 pessoas mortas e 4 feridas após uma carreta bater em outros carros que pegaram fogo. Esta carreta, carregada com fertilizante, pegou fogo após bater contra 4 carros e uma caminhonete que trafegavam lentamente por causa de obras na pista. Muitos motoristas escaparam por pouco do acidente. Eu parei com o pisca-alerta ligado, parou não sei mais quantos carros atrás e só lembro o carro girando. O caminhão veio arrastando todo mundo, parecia boliche. O caminhão ele vinha uns 30 por hora aguentando no freio e ele não aguentou e começou a bater atrás dos carros. E daí eu puxei o caminhão pro lado e assim que eu já desliguei o motor, o fogo já começou a pegar, já tinha que ficar longe. 8 pessoas sofreram ferimentos leves e 2 foram socorridas em estado grave aos hospitais de Curitiba. Já as vítimas fatais tiveram os corpos carbonizados. O fogo nos veículos só foi controlado com a chegada do Corpo de Bombeiros. Existia fogo no local, então tivemos que combater primeiramente as chamas que estavam tomando conta aí da carroceria do caminhão. Posteriormente, aí foi feita a retirada do veículo que estava debaixo do caminhão. A Marcela está grávida de 6 meses. Ao lado da filha e do marido, entrou em pânico ao perceber a gravidade do acidente. Foi de uma hora para outra, eu só vi só branco, estava tudo branco e aqueles pros atrás. Nós olhamos para trás e só via branco. A Polícia Rodoviária Federal divulgou durante a madrugada que o motorista da carreta não respeitou a sinalização da obra. O veículo estava com os freios isolados, ou seja, a manutenção não foi feita corretamente. O caminhoneiro permaneceu no local e foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. E mudando de assunto, a ressaca tem causado prejuízos na região sul do país. A expectativa é recuperar as áreas para o verão. A ressaca ainda vai durar, segundo a Defesa Civil, e pode causar ainda mais prejuízos. As autoridades só esperam que o fenômeno não seja tão intenso quanto da última semana, quando a prefeitura decretou emergência em pelo menos 5 praias da ilha de Santa Catarina. Na Praia dos Ingleses, no norte da ilha, 60% da faixa de areia foram tomados pela ressaca. O diretor da Defesa Civil Municipal já encaminhou ao governo federal todas as informações sobre os estragos causados pela ressaca. E a resposta do governo deve sair até o dia 27 deste mês. Aí é que vai ser feita a solicitação de recursos. Até agora, só os prejuízos com a estrutura das praias, como decks, acessos públicos, faixa de areia, chegam a 10 milhões de reais. Mas o que tem causado essa ressaca tão intensa? Esse geólogo afirma que é um fenômeno natural, que acontece ao longo de milênios. Com o recuo das águas, tá, com a regressão marinha dos últimos milênios, o mar desceu, tá, até o seu nível mais baixo, e ele voltou a subir agora num ciclo novo de subida.
Então é um processo natural, é um erro dizer que isso aqui é causado pelo homem. Agora as autoridades vão esperar pela resposta do governo federal. E a expectativa é de que a limpeza e a reconstrução das áreas atingidas pela ressaca comecem ainda no mês de outubro. No verão, as praias praticamente funcionam aí 24 horas, as pessoas caminham à noite, está também bastante prejudicado, né? Nós temos então muito trabalho para preparar essas praias para o verão. E essas então foram as principais notícias do dia. Agora o Eli tem um recadinho muito especial pra gente. E comenta nas redes sociais. Você já segue as redes sociais da Rede Família? Ainda não? Então entra lá no Facebook, o endereço vai aparecer aí na sua tela, facebook.com/Rede Família Oficial. Basta clicar, apertar em curtir. Curtindo, gente, todo dia tem conteúdo pra você, viu? E hoje eu quero muitos comentários na hashtag RF com você. Se você quiser mandar aí alguma mensagem, uma pergunta para o doutor sobre reprodução humana, só escrever com a hashtag RF com você. Coloca o WhatsApp também na tela para mandar a pergunta pelo WhatsApp. É 19971024854. Você também pode fazer uma selfie bem bonita, me mandar, você vai aparecer aqui para todo o Brasil. Não esquece do seu nome e a cidade. Agora eu tenho um recado muito importante para você de casa que precisa emagrecer. Recado dado. Bom, gente, para começar aí, dar início ao assunto do dia, vamos conhecer uma técnica que gera muita discussão. A inseminação artificial caseira. Será que o método é seguro, hein? Olha só. Ser mãe sempre foi o sonho dessa mulher. Desde que me conheço por gente, desde pequenininha, quando brincava de boneco, eu ficava. Um dia eu ainda vou ter meus filhos. Aí eu fui nutrindo, independente de qualquer coisa, eu fui criando a expectativa e fui me preparando para ser mãe. Ela vive com outra mulher e para engravidar precisaria recorrer a um processo de inseminação artificial com sêmen de um doador. De início eu pensei que só conseguiria através de clínica, né? Aí eu pensei, o primeiro passo foi juntar dinheiro para pagar a inseminação pela clínica. Na inseminação artificial, também conhecida como inseminação intrauterina, o sêmen é depositado dentro do útero. Mulheres que não têm parceiros ou casais em que o homem tem problema de fertilidade precisam recorrer a um banco de sêmen. Nas clínicas especializadas, o procedimento é feito com garantia de segurança, mas o custo é alto. O sêmen custa de 2 a 3 mil reais para comprar, de 2 a 3 mil reais. E tem o custo do médico, que é o médico que acompanha a ovulação e os remédios. Em torno, se você não precisar de sêmen doado, comprar um sêmen doado, o tratamento custa 2 mil reais, 2.500 reais. E se você precisar de sêmen doado, mais 2 mil. Então custa 4.500 reais para fazer todo o tratamento. O valor da inseminação artificial é um dos principais motivos que levam mulheres a procurarem um método alternativo e polêmico, a chamada inseminação caseira, que segue a mesma ideia do tratamento feito nas clínicas. O sêmen de um doador é introduzido na mulher, mas nas clínicas a introdução do sêmen é feita por um catéter, que deixa o espermatozoide dentro do útero. Já na caseira é utilizada uma seringa de plástico, ou seja, a chance de engravidar é bem menor. Além de não ter o acompanhamento médico necessário, a prática feita em casa não conta com recursos importantes, tanto para aumentar as chances da gravidez acontecer, quanto para garantir a saúde da mulher e do bebê. Quando você tem uma terceira pessoa envolvida que é um doador, ele precisa passar por uma série de exames para ter certeza que ele é um bom doador. Por exemplo, será que ele tem alguma doença genética? Será que ele tem alguma doença sexualmente transmissível que efetivamente pode passar durante a inseminação? Nas clínicas especializadas, os espermatozoides passam por vários exames e uma triagem. Os doadores só são aceitos se tiverem boas condições de saúde. No caso da inseminação caseira, os doadores não fazem parte desses bancos. São homens que geralmente oferecem o sêmen pela internet. Foi assim que a mulher que você viu no começo dessa reportagem conheceu o homem que doou o esperma para a inseminação caseira dela. Conversando, eu falei pra ele, quando eu tivesse fértil, eu iria avisar ele. No dia da inseminação, ele veio até a minha casa, ele foi no banheiro,
e com aqueles potes de coleta de exame esterilizado, ele levou no banheiro, ejaculou dentro do potinho, aí a gente colocou com uma seringa de 10 ml, introduzimos e fiquei deitada. Ela engravidou logo na primeira tentativa. A filha nasceu há menos de 6 meses. O doador não cobrou pelo sêmen. Exigiu apenas ser avisado quando a criança nascesse. Depois disso, não voltou a procurá-la. E todos esses acordos foram feitos de boca. A inseminação caseira é nada, vai no verbalmente. Tem que criar um vínculo de confiança entre a tentante e o doador para depois fazer a doação, porque é tudo verbalmente. Marcílio tem 23 anos. Aos 18, doou sêmen para uma inseminação artificial pela primeira vez. O procedimento foi feito por uma amiga dele. A amiga engravidou e indicou Marcílio para ser doador de uma outra pessoa. Durante 2 anos, ele doou sêmen por indicação de casais que já o conheciam. Agora, combina tudo também pela internet. Ele diz que faz tudo para ajudar quem quer ter filhos. Doação é totalmente gratuita. O casal não vai pagar nenhum valor por isso. A única coisa é, se for de outra cidade, eles vão pagar para mim as passagens. Se a cidade for distante da minha, eles vão pagar a hospedagem e alimentação. Marcílio diz que já é pai biológico de 16 crianças, nenhuma registrada por ele. Uma coisa que a gente sempre conversa muito, através de muita conversa antes do procedimento, para não ter nenhuma dúvida, nenhum conflito posterior. E não registramos. Todos são do casal. O casal assume total responsabilidade. No Brasil, a doação de sêmen em clínicas regulamentadas é anônima. Nem as mulheres e nem as crianças sabem quem foi o doador. E ele é protegido pela justiça. Nunca terá responsabilidades de pai. Já com a prática caseira, não é possível comprovar se foi uma doação. Sendo assim, no futuro, a mulher pode exigir que o homem assuma o filho. A possibilidade dele ter que assumir vários filhos e vários deveres, né? Principalmente quanto à questão alimentar. Para as crianças também pode haver complicações no futuro. Se o doador reclamar a paternidade, poderá pedir a guarda da criança ou até pedir pensão aos próprios filhos. Para essa psicóloga, muitas mulheres veem a maternidade como um modo de se sentirem completas. Ainda existe esse sonho, né, de que a mulher, para se sentir plena, ela precisa gerar um filho, ela precisa gerar dentro da barriga dela, tanto que nós vemos a dificuldade em adoção. Então, muitas mulheres fazem qualquer coisa para engravidar. Para realizar esse sonho, muitas decidem engravidar mesmo se não tem um companheiro. Nathalie, por exemplo, é solteira e não tem namorado. Mesmo assim, ela não mediu esforços para ter um filho. Depois de 1 ano conversando com o doador, ela fez a inseminação caseira. Aos 21 anos, espera o primeiro filho. Eu não queria também depender de um homem na minha vida para a realização de um sonho meu, entendeu? Mas o desejo de ter filho não é exclusivo delas. Muitos homens seguem o mesmo caminho. Esse homem, de 40 anos, por exemplo, queria ter mais filhos. Ele é casado e tem 2 filhos dentro do casamento. E a esposa não queria engravidar novamente. Com isso, ele se tornou um doador informal de sêmen. Não vou criá-lo, mas vou saber que sou pai de novo. A psicóloga explica que alguns homens querem ter sempre mais filhos por uma espécie de programação biológica. Para eles, essa seria uma maneira de perpetuar a espécie. Existe a questão de querer se tornar imortal. Então, quanto mais filhos eu tiver, mais eu vou passar, né, a minha história. Não necessariamente ele vai conviver comigo, mas eu sei que eu tenho muitos filhos e esses filhos vão levar os meus genes adiante e eu vou continuar sobrevivendo além da minha morte. Tem muitos homens que pensam dessa forma. Já esse outro doador de sêmen revelou que tem o desejo de ser pai de pelo menos 100 filhos. Ele tem 60 anos. 10 a mais do que a idade permitida para o Conselho Regional de Medicina. Filho para mim é uma forma de imortalidade. Quanto mais filho eu tenho, mais imortal eu vou ficar. Ele é doador informal há cerca de 2 anos e diz ter 29 filhos nascidos pela inseminação caseira. E quem organiza os procedimentos é a esposa dele. Cada 5 que vem, uma engravida em média.
o que dá mais ou menos uma por mês. A doação do sêmen não tem custo, mas ele diz cobrar pelo quarto que cede às mulheres. A gente cobra R$100 por dia, né? Tem mulheres que vêm de fora, vêm de outros estados e ficam aqui 3 até 5 dias aqui. A gente cobra como se fosse um quarto de hotel. A inseminação caseira e a doação informal de sêmen são crimes? De maneira geral, não, como explica esse advogado. Não tem previsão legal como crime esse tipo de conduta. Nós temos algumas normas do Conselho Federal de Medicina e também da própria Anvisa que estabelecem que a doação de sêmen, de líquido seminal, não pode ser cobrada, não pode haver remuneração para essa finalidade. Mas essas regulamentações, elas atingem a área médica, né, a área de saúde. Nessa situação informal, nessa prática caseira, esse tipo de doação não configura um crime. Quem tem problema para engravidar e não tem dinheiro para pagar o tratamento pode recorrer ao Sistema Único de Saúde. Atualmente existem 12 instituições públicas de saúde vinculadas ao SUS que trabalham com a reprodução humana assistida. Elas ficam na cidade de São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Natal, Porto Alegre, Recife e na capital federal, Brasília. O problema na rede pública é o número alto de mulheres que procuram o atendimento. A reprodução humana calcula que 15% das mulheres vão precisar de ajuda para engravidar. Só que calculando 15% da população para o Sistema Único de Saúde, isso é efetivamente inviável. Quando tudo dá certo, não importa como o bebê foi gerado. Eu olho para ela, às vezes eu me pego chorando do nada, de tanta felicidade. A mulher que nós conversamos no início dessa reportagem se diz realizada com a filha. Ela pediu exames ao doador. Mas mesmo com o sucesso, ela reconhece que existem riscos. Risco tem porque, por mais que tenha exames, a gente não sabe da índole do doador, se realmente tem ou não algum problema familiar, porque na clínica, querendo ou não, aquilo foi tratado. Já para o médico, o método caseiro esconde perigos que as pessoas subestimam. Medicamente falando, a gente tem que parar esse processo. Isso é muito perigoso. Algumas mulheres vão pegar doença com isso. Alguns problemas graves vão acontecer de infecção. E isso deve parar. Bom, e nada melhor do que um doutor especializado no assunto para tirar todas as nossas dúvidas hoje aqui. Você também tem dúvida? Pode mandar no WhatsApp, coloca na tela, deixa aí para os nossos telespectadores verem. Bom, boa tarde, doutor Luiz Eduardo. Boa tarde, é um prazer, estar aqui com vocês aí para esclarecer, esse assunto, vamos dizer assim, que é tão importante que eu falo que a gente mexe com uma das coisas que é mais sagradas, eu acho, na vida de um casal, que é a vontade de ter um filho. Com certeza. E muitos casais sofrem com isso e acabam partindo para alguns métodos. Sim. Acabamos de ver esse método caseiro. Então, doutor, o que acha disso? Obviamente, assim, que isso é uma coisa que não deve ser feito, por alguns motivos, O principal deles, primeiro, como foi até dito na reportagem, é uma coisa que é ilegal, Isso não é uma coisa que é reconhecido nem tanto pela questão mesmo judiciária, nem pela a questão da parte médica, porque existe uma legislação no Brasil sobre isso. Segundo, são os riscos, Principalmente quando você tem riscos de doenças sexualmente transmissíveis, de infecção, Então, assim, realmente é algo que não deve ser feito. E aí é uma outra coisa assim, apesar de todo mundo falar realmente da questão do custo, que realmente, infelizmente, ainda é uma coisa cara, ou seja, a quantidade de acesso na rede pública é reduzida, Então a gente sabe disso, mas não é algo que deve ser feito de forma alguma. Dá para se programar, sim, na verdade, A gente tem o sonho de fazer tanta coisa na vida, como viajar, trocar de carro, casa. De repente o casal que tem um sonho de ter um filho tem que se programar para isso, Com certeza. E a gente até conversava um pouquinho, assim, uma das coisas que eu acho que é mais importante é justamente identificar aquele casal que tem problema, Se a gente considerar estatisticamente, 85% a 90% dos casais não vão ter problemas para engravidar.
né? E aí a idade da mulher ela é fundamental para a gente identificar aquilo que pode ou não estar dando errado, né? O que eu quero dizer com isso? Se a gente pegar mulheres com menos de 35 anos, é considerado normal até 1 ano de tentativa, desde que esteja tudo normal, ou seja, ela menstrua irregularmente, não tem nenhum antecedente, né, de repente alguma cirurgia no ovário. Então, ou seja, aquele casal que está tentando engravidar e a mulher tem menos de 35 anos, até 1 ano seria algo natural. Passou disso, é importante procurar uma avaliação de um especialista. Agora, mulheres acima de 35 anos, a gente deveria esperar até 6 meses. Passou de 6 meses... A dificuldade fica maior depois dos 35 anos? Sim, a partir dos 35 anos, não é um número cabalístico, né, que acabou. Sim. Mas aí a fertilidade natural, ela diminui, tá certo? Mais ou menos assim, para você ter uma ideia. Pensando em uma mulher por volta de 35 anos, a taxa natural de gravidez, ela vai ser em torno de 25% a 30% para cada mês que tenta. Ou seja, de 10 mulheres normais ou casais normais que estão tentando engravidar esse mês, 3 vão engravidar, os outros 7 não. Tá? Uma mulher de 40 anos, isso cai para em torno de 10% ou menos, né? Então, ou seja, existe um declínio, né, mais acentuado a partir dos 35. Agora, 25, 30, não muda muito, é mais ou menos a mesma coisa. Por isso que a gente tem esse número, né? Assim, é por questões mesmo de estudos, né? Doutora, a maioria dos casais que chega até o seu consultório, a mulher e o homem tem o problema? Então, aí tem uma coisa que é muito interessante. Como que acontece? Na verdade, você assim, acaba analisando os dois, são feitos exames? É sempre importante avaliar o casal. Porque, assim, estatisticamente eu tenho 30% dos casos, o problema é só da mulher, 30%, né, mais ou menos, só do homem, e 50% são dos dois. Então, ou seja, né, às vezes a mulher acaba, talvez até por uma questão meio cultural, meio que o problema é só da mulher, não é. Em metade das vezes o problema também pode ser do homem. Então é muito importante isso. É muito importante a gente avaliar o casal. Sempre tem que se avaliar o casal. E né? Quais os métodos hoje mais utilizados, doutor? Você fala do ponto de vista de tratamento ou de investigação? Para fazer a reprodução humana. Tá. Então, eu brinco, não é brinco não, assim, na verdade só tem 3 tratamentos de reprodução humana. Ou eu vou fazer uma situação que a gente chama de coito programado. O que seria isso? Eu vou estimular a ovulação, identificar o momento do período fértil e programar que o casal tenha relação naquele período fértil. Obviamente que esses são casos... Esse seria o mais natural, mais simples. Isso é mais ou menos indicado basicamente para aquela mulher que tem dificuldade para ovular, ou seja, ela não tem nenhum outro problema, mas ela não ovula com facilidade. Sim. Então esse seria o tratamento mais simples. O outro tratamento, né, que seria um pouco mais complexo, é o que estava falando, que é a inseminação intrauterina. Eu nem gosto muito de artificial, porque a artificial dá uma conotação de que é algo que não é natural. Mas a inseminação natural, sim. Isso, ela é natural. Ela consiste em quê? Em você selecionar os melhores espermatozoides do homem, né? Num processo que você consegue fazer isso. Mas peraí, consegue identificar os melhores espermatozoides? Na verdade não é. Em laboratório você olha lá e fala, olha, esse aqui é top. Na verdade, assim, né? Você tem alguns processos. Porque os espermatozoides têm capacidade de engravidar são os que andam para frente, vamos dizer assim. E dá para ver isso no laboratório. Você consegue fazer uma seleção justamente desses espermatozoides. Então, assim, o grande vantagem da inseminação é, ou seja, é aquele casal que às vezes tem algum problema masculino leve ou uma dificuldade não tão grande. Então eu vou conseguir, de uma certa forma, selecionar e jogo os espermatozoides dentro do útero. Então eu encurto o caminho do espermatozoide. Mas ele vai ter que encontrar o óvulo naturalmente, fertilizar o óvulo naturalmente, né? Ou seja, então assim, a gravidez é natural. Sim. Então, por isso que é mais correto, às vezes, realmente. E o esperma é doado. Isso, não. A doação é uma outra situação. Tá. Eu estou falando, não pode ser tanto de esperma doado, como de um esperma do homem próprio mesmo, homem. do pai. Isso, do marido, do parceiro. Né? A história da doação, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque assim, realmente tem que ser indicado para quem precisa, ou seja, então você vai usar naquele casal. No caso que o homem tem um problema grave, que você não consiga pegar o espermatozoide dele de forma alguma. Porque você também tem possibilidade, às vezes o homem não ejacula o espermatozoide, mas eu consigo pegar o espermatozoide do testículo, por exemplo. E consigo fazer uma fertilização com o espermatozoide do próprio, né, parceiro ou do marido, sem precisar usar o esperma de doador. E no caso da mulher, quando a mulher não tem mais óvulos, né, que é uma outra coisa que às vezes tem acontecido também de uma forma
eu vou dizer assim, até mais frequente, porque hoje, com a emancipação da mulher, nada contra, pelo contrário, mas as mulheres acabam protelando a gravidez. E muitas vezes hoje a gente tem visto assim, mulheres que têm tido uma reserva, ou seja, os óvulos vão acabando. E às vezes a hora que ela vai tentar, ela não tem mais óvulos. Quantos óvulos a mulher tem ao longo da vida? Então, na verdade, a mulher nasce em torno de uns 3 a 5 milhões de óvulos. E todo mês ela vai gastando 1.500, mais ou menos, né? Independentemente dela usar ou não anticoncepcional. Passou dos 35 anos, realmente vai diminuindo. As coisas vão diminuindo, mas não como eu falei, número cabalístico, né? Até porque hoje a gente, com as técnicas, a gente tem ajudado mulheres com 38, 40 e às vezes tem a gravidez natural. Sim. Eu tive, por exemplo, no meu consultório esse ano uma mulher de 45 anos que engravidou naturalmente. Então não é impossível, Inclusive, né? temos essa pergunta de uma telespectadora, a Missilene Oliveira. Até quantos anos a mulher pode engravidar? Então, Missilene, é interessante. Naturalmente, assim, a gente tem, como eu acabei de dizer, mulheres que 44, 45. Mas é óbvio que a partir, como a gente comentou, dos 35, a probabilidade vai diminuindo. Acima de 40 anos fica bem mais complicado. Agora, mesmo a fertilização também é assim, né? Se você pega a mesma fertilização, que eu acabei nem comentando, né? Que a gente parou, método externo daí, a fertilização. Seria aquele método mais, vamos dizer assim, complexo, que você retira os óvulos, pega o espermatozoide do parceiro ou do doador, fertiliza o embriãozinho no laboratório e coloca o embrião dentro do útero. Mas também não é 100%, tá? A taxa de sucesso global é em torno de 40% por tentativa. 40%? Isso, 40% a 50%. Vai depender da idade, mas também tem a ver com a idade. Ou seja, mesmo a fertilização, por exemplo, em mulheres acima de 45 anos, 44 anos, a taxa de sucesso é baixíssima. Tá? Diminui. Mas como a gente estava dizendo, né? Para quem tem um sonho de ser pai e mãe, de repente não tinha 0% de chance, né? Sim. Aí vai tentar a fertilização, tem aí 50%. Né? Então é uma taxa alta, né? Sim, é uma boa taxa, né? Acho que o mais importante é você identificar. Só terminando a pergunta da telespectadora, assim. Então existe uma idade até quantos anos, mas é óbvio que se a mulher puder programar, eu diria assim, se eu tenho vontade de ter 2 filhos, o ideal seria programar o primeiro por volta dos 30 e o segundo por volta dos 35. Mas às vezes a vida não permite, né? Sim. Não é verdade? A correria do dia a dia realmente está ficando mais para depois a gravidez, né, doutor? Sim. Bom, espera um pouquinho. Sim. Temos muito papo para bater aqui, porque agora, gente, eu tenho hoje falando sobre reprodução humana, uma conversa muito interessante, né? Na verdade, o sonho de muitas pessoas, acho que é o maior sonho de qualquer casal, né, doutor? Sim, um dos maiores sonhos, né? Então é uma coisa por isso que a gente tem que tratar com muito cuidado, muito carinho, mas também com muito profissionalismo nesse sentido. Por isso que eu acho que é importante aquele casal que está realmente aí com essa dificuldade, procurar se programar, fazer uma avaliação especializada nesse sentido. Né? E nós já temos pergunta, pergunta. Pode colocar na tela, produção, a pergunta para o doutor Luiz Eduardo. Se você quiser mandar a sua também, pode. Doutor, uma dúvida enquanto não aparece a pergunta. Você disse que o óvulo da mulher vai ficando com menos qualidade e menos quantidade também. E o esperma? Também. Assim, alguns estudos você achava que o homem era o todo-poderoso, né? Sim. Que a qualquer idade poderia engravidar uma pessoa. Assim, acima de 40 anos, né? Existem estudos que a qualidade do espermatozoide também diminui. Isso implica o quê? O homem vai continuar ejaculando, mas teria menos chance do espermatozoide fertilizar o óvulo. Então também tem uma questão de qualidade do espermatozoide. Lógico que é menos, né? Assim, eu não digo que seria menos, né? É que é uma situação um pouco diferente. Mas também, assim, acima de 45, 50 anos, a qualidade do espermatozoide também diminui. E, doutor, agora uma dúvida minha. A mulher toma anticoncepcional a vida toda, desde a adolescência. Ela tem menos chances de engravidar ou não? Isso é um grande mito, né? Anticoncepcional não interfere em absolutamente nada. O anticoncepcional tem 24 horas de duração. Você acabou de tomar hoje, a partir de amanhã... Pode engravidar. Pode engravidar, né? É que, assim, existe muito esse mito, né? Que a pessoa tomou muito tempo, vai demorar. Não é verdade. Não é. Né? Esqueceu um dia ali a cartelinha, pode engravidar nesse dia, se teve relação. Na verdade, aí tem uma outra história. Na verdade, você não vai engravidar no dia que você esqueceu. Na verdade, se você tiver o escape, a ovulação ela vai ocorrer normalmente de 10 a 15 dias depois. Por isso que, assim, não tem muito a ver com o assunto, mas até para você orientação, só esqueci de tomar o
o remédio, o ideal é você usar o preservativo eventualmente naquele dia, mas manter o uso pelo menos uns 15 dias, porque senão às vezes a gravidez ela não vai acontecer. O óvulo escapou ali. Mas não vai escapar naquele momento, ele vai começar a crescer e ovular depois. Entendi. Né? Olha lá, pergunta na tela. Reginaldo de Vargem, São Paulo. Minha mulher tem 46 anos, não tem menstruação e sente dores. É comum, doutor? Então, na verdade, aí assim, tem que avaliar, lógico, tem um pouquinho, né, não é tanto a ver com a questão, mas assim, se ela está sem menstruar, precisa de avaliar primeiro se ela realmente, de repente, está entrando na menopausa, ou seja, se tem alguma coisa. Agora, a dor abdominal, ela pode não estar associada à falta de menstruação. Então, assim, o que eu indicaria realmente é assim, que ele tem que passar com um ginecologista para avaliar melhor. Investigar essa dor realmente. Tá certo? Olha, temos outra pergunta da Olávia, de Tambori, Ceará. Quantas tentativas são necessárias para engravidar? Então, Olávia, assim, da parte de tratamento, né, assim, normalmente aquele casal que tem indicação, por exemplo, de inseminação, a maioria dos casais engravida com até 3 tentativas, tá? Fertilização também, mais ou menos até 3 tentativas. Agora, às vezes, depende, tem gente que é de primeira. Agora, a gente tem que ter um cuidado também, eu acho que é importante, de ter um limite, né? Porque por mais que uma parte desse tratamento você tem uma estimulação hormonal para o corpo da mulher, então não é uma coisa também que deveria ser feito. Às vezes a gente chega, infelizmente, mulheres tentaram 8, 10 vezes. Além aí da eu acho parte que é uma psicológica, coisa, isso, né? é uma coisa que tem um limite, né? Eu acho que, assim, tem aquela expectativa grande, né, doutor? Eu diria que hoje, perto de 80% a 90% dos casais a gente consegue ajudar. Infelizmente vão ter um ou outro que às vezes não vai dar certo. Aí tem vários fatores nesse sentido, mas assim, a maioria vai dar certo. Doutor, e a gente percebe que quem faz esses métodos, de repente tem gêmeos, trigêmeos ou até mais. Por que é mais comum? Então, a gente na verdade hoje tenta evitar isso ao máximo, né? Eu brinco assim que... Dá pra evitar então? A gente tenta, dá. De uma certa forma sim. Porque assim, eu falo que 1 é ótimo, 2 é mais ou assim... Gêmeos é muito, trigêmeos é tragédia, né? Eu vou explicar por quê. Primeiro, a pessoa está esperando 1, de repente vem 3, do ponto de vista pessoal, emocional, financeiro, e não é só isso. O risco do pré-natal é extremamente complicado, às vezes as crianças não chegam até o fim, nascem prematuros, têm sequelas, então assim, trigêmeos é tragédia, né? Antigamente tinha os médicos que colocavam aquele monte de nasceu quadrigêmeos. Achava bonito, virava notícia, mídia, isso né? Não é. Tanto que existe a própria legislação hoje que regulamenta a parte de produção, por exemplo, no caso da fertilização, a gente tem um número de embriões que a gente coloca dependendo da idade. Então, por exemplo, até 35 anos pode colocar 2, entre 35 e 40, 3, acima de 40, 4. Justamente para que você reduza ao máximo a chance de gravidez múltipla. Bacana. Né? Quero mudar um pouco de assunto, doutor Luiz, e falar sobre o teste genético disponível em planos de saúde pode chegar também agora ao SUS. Eu acho que você deve saber disso, né? O exame é capaz de identificar aí possíveis doenças no bebê. Vamos ver. Além de analisar a saúde dos futuros pais, o teste genético feito por coleta de sangue vai ajudar os casais a saber se há risco de o filho nascer com alguma doença herdada da família. E aí eles pegam o resultado do pai e da mãe, sobrepõem e vão ver se está faltando um gene, se tem um gene a mais, a menos, ou se tem uma mutação, e vão predizer se a futura criança vai nascer com algum tipo de doença ou não. Como síndrome de Down, doenças neuromusculares que impedem a pessoa de andar, doenças degenerativas que afetam o sistema nervoso ou até mesmo câncer. Hoje você tem 1 em cada 300 crianças nascidas vem com algum problema genético ou alguma alteração. Se você conseguir fazer um screening, obviamente, para pessoas que têm algum problema ou têm um histórico familiar que precise ser investigado, essa probabilidade cai para 1 para 30 mil. O teste, que é coberto por alguns planos de saúde, passará a ser incluído na lista de exames pré-nupciais já oferecida pelo SUS. Em laboratórios particulares, um teste genético como esse custa em média R$5 mil. Apesar do anúncio, ainda não há previsão de quando ele será oferecido de graça na rede pública. São exames que as pessoas costumam fazer antes de se casarem e que detectam doenças como sífilis, HPV, HIV, hepatite, rubéola, toxoplasmose. Além dessas que são adquiridas durante a vida, tem ainda, principalmente em casos de consanguinidade, tem problema genético. Não aparece no pai ou na mãe, mas que vão, quando os dois se juntarem, vão aparecer
no filho. São feitos também, no caso dos homens, o espermograma, que mede a fertilidade para saber se há algo que possa comprometer a vinda de um filho. O check-up nupcial é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, uma forma de prevenir, poupar o sofrimento das famílias e diminuir gastos com tratamentos. Bom, o teste genético, doutor Luiz, é 100% seguro? Então, na verdade a gente tem que entender o que esse teste é, né? Então, na verdade, ele tem uma indicação mais precisa quando eu identifico algum problema, no caso que está falando do pré-natal já, né? Ou seja, eu tenho a suspeita que aquele bebezinho possa ter algum problema, né? Hoje, o que é mais comum é você fazer, às vezes, a punção, tirar o líquido, ou às vezes tirar um pouquinho do sangue do neném, que é um procedimento invasivo, que tem algum risco até de aborto nesse sentido. Esse teste que eu acho que foi falado, é que hoje você tem uma tecnologia que pelo sangue da mãe, você consegue saber se aquele bebezinho tem algum problema genético, mas assim, entender que esse problema genético não é que exclui todos os problemas, mas os problemas relacionados, por exemplo, a alterações genéticas numéricas de cromossomos, como, por exemplo, a síndrome de Down, que a criança tem 3 cromossomos 21, outras síndromes nesse sentido. Porque existem alguns problemas genéticos... Mas aí não dá para prevenir nada, né, doutor? Porque o feto já está ali e está com aquele cromossomo, aquela alteração já dentro da barriga da mãe, né? Isso é verdade. Agora, como ele estava falando, às vezes a grande maioria dos problemas genéticos são de casais normais, né? Ou seja, a alteração ela ocorre na hora da divisão lá do celular que vai formar o óvulo ou o espermatozoide, que aquele óvulo ou aquele espermatozoide vem com defeito. Então essa pesquisa ela é interessante como uma ferramenta que você não vai ter esse procedimento invasivo. Mas assim, na verdade não é que vai prevenir todos os problemas. Eu vou identificar algum problema no decorrer do pré-natal, né? Quais as doenças que podem ser evitadas fazendo o teste genético antes da gravidez, no pai e na mãe? Então a gente não consegue. Não consegue. Assim, a não ser que sejam, por exemplo, doenças que são familiares, que existe uma mutação no gene. Vou dar um exemplo. Existe uma doença que chama fibrose cística, que é mais comum em homem. Se eu sei que o pai tem aquela doença, eu vou identificar onde está e eu eventualmente posso fazer uma coisa que a gente conversou um pouquinho. Existe hoje tecnologia para fazer uma pesquisa genética do embrião. Aí sim eu consigo evitar. Mas também tem muitas, como é que eu vou dizer assim, não críticas, mas assim, a gente tem que entender bem isso. Então, ou seja, no caso da fertilização, eu consigo fazer uma pesquisa do embriãozinho antes de colocar dentro do útero. E aí eu consigo eliminar. Uma parte boa dos problemas. E ainda não é 100% seguro, né? Porque existe malformação, por exemplo, a barriguinha do bebê não fechou direito, ou tem problema na coluna, que é mielomeningocele. Isso às vezes o embrião ele é normal. O que houve foi um defeito na hora do bebezinho se formar dentro da barriga da mãe. Né? Então isso eu não consigo evitar 100%. Né? Infelizmente a gente não tem essa tecnologia. Né? Bom, ainda falando sobre genética, é possível hoje em dia, doutor, escolher, por exemplo, o sexo da criança? Não, isso é ilegal, né? É ilegal. Possível mas é ilegal. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Isso, no caso da fertilização, como existe essa possibilidade de fazer essa pesquisa genética do embrião, invariavelmente eu vou descobrir, né, qual que é o sexo. Mas você fazer isso só para selecionar o sexo, a legislação não permite. É uma coisa que é ilegal. Em outros países é Alguns permitido? Países sim. Tá? Mas, na verdade, isso é uma coisa que é ilegal no Brasil. Agora eu vou mais longe. É possível escolher, por exemplo, as características físicas do bebê? Um olho azul, cabelo loiro? Ainda não. Existem algumas pesquisas novas nesse sentido. Mas aí eu vou dar uma opinião pessoal minha, né? Eu acho que a gente acaba, talvez, sendo aí... eu não sei. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Por quê? Porque, na verdade, assim... Eu acho que o bonito da natureza humana é a diversidade. Com certeza. Né? Então, às vezes, de repente, a gente está querendo meio que mexer com coisas que... Não é uma coisa de Deus, não é? Ou que, será isso é tão importante nesse sentido? É diferente quando eu tenho, por exemplo, uma família que, mesmo assim, né? Eu vou fazer advogado do diabo de mim mesmo. Por exemplo, existe uma surdez que ela é genética, familiar.
Agora, e eu posso identificar e de repente escolher um embriãozinho que não tenha surdez. Isso é possível. É possível, mas aquele pai que já teve a surdez, se tivesse essa seleção, ele não teria nascido. Então é uma coisa meio... injusta. Eu falo assim, né? a gente tem que ter um pouco de cuidado. Eu acho que tem casos e casos. Por isso que é sempre importante ter sempre uma avaliação, um aconselhamento adequado para que se indique o procedimento e realmente quem precise, para que tenha um benefício, não seja uma coisa assim, de excluir, né, eventualmente a chance de uma pessoa boa, ou uma pessoa até, né, viver, né? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? Com certeza. Mudando agora um pouco de assunto, vamos falar sobre a vitamina B3, doutor, que vem sendo bastante usada para evitar aborto. Acontece isso? Nós temos uma reportagem, mas pode dar opinião. Então, eu acho que essa história da vitamina a gente tem que ter, assim, existem realmente trabalhos, né, que mostram, mas assim, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes na hora que solta uma pesquisa e tudo, as pessoas não entendem o que o resultado da pesquisa é. Maioria das pesquisas, elas falam em resultado de relativo. O que é isso? Um risco relativo ou um aumento relativo. Ele é proporcional. Ele não é uma coisa absoluta, né? Como em reprodução, a vitamina D é muito importante. Então, assim, é importante avaliar, é importante, mas tem que ter essa crítica, né? Eu não sei se eu tenho tempo, mas para entender um pouquinho, por exemplo, vou citar um exemplo, uma coisa que é muito comum hoje, fala que se anticoncepcional dá trombose. Não é verdade? Todo mundo vê, fala isso na televisão, enfim, na rede social. Isso é verdade? Não é. O estudo que existe, para você ter uma ideia, uma mulher que não usa anticoncepcional, qual é aquela chance dela ter trombose? 4 mulheres em 10 mil. A mulher que toma anticoncepcional, qual é a chance? 9 mulheres em 10 mil, ou seja, o risco absoluto é pequeno, mas proporcionalmente tem 2 a 3 vezes mais chance de ter trombose quem usa. No caso de estudos desse tipo, é mais ou menos isso. A pessoa que usou a vitamina, ela teve menos chance de ter aborto, ou ajudou. Mas porque às vezes a pessoa vai buscar o uso da vitamina como sendo aquela mágica. E não é isso, né? Tem outras causas de aborto recorrente, então a gente tem que ter um pouco de E de repente a cuidado. pessoa nem precisa da vitamina também, né? Já tem o ideal no mas corpo. Mas eu acho que é interessante toma saber, e pode né? até fazer mal, mas vamos ver a reportagem. Vamos lá. Ao ser digerida, a vitamina B3 age principalmente no metabolismo da célula, que fica mais forte. Em grande parte dos casos, as alterações do DNA são corrigidas. E aí, quando acontece a divisão celular, que marca o início da vida, há uma maior probabilidade do embrião ser saudável, sem erros genéticos, que são responsáveis pela má formação do bebê ou por provocar um aborto. Foram 12 anos de estudo até a confirmação feita pelos pesquisadores ingleses. Por enquanto, os testes foram feitos apenas em animais. Essa pesquisa foi feita com ratos, né? E que os ratos que tinham deficiência dessa vitamina apresentavam um índice muito maior de abortos e de bebês que nasciam com malformações. E quando foi feita a suplementação da vitamina nesses ratos, esse índice diminuiu muito. A pesquisa é uma esperança para muitas mulheres que sonham em ser mães. A maioria dos abortos espontâneos acontece porque o feto não está se desenvolvendo normalmente. E isso é mais comum do que se imagina. Estima-se que 1 a cada 5 mulheres que engravidam sofram um aborto espontâneo até a 8ª semana. E dos bebês que nascem em todo o mundo, 7.900.000 apresentam algum tipo de má formação de nível grave. Por isso é importante, além do acompanhamento médico, prestar atenção ao que se come e priorizar também os alimentos ricos em vitamina B3. A gente encontra em diversos legumes, verduras, castanha, amêndoa. Tudo isso tem vitamina B3, né? E quando a pessoa não tem uma alimentação adequada, o ideal é fazer a suplementação através de suplemento vitamínico. A alegria de Kate em descobrir que estava grávida logo deu lugar ao luto. Ela perdeu um bebê na 7ª semana de gestação. Eu não conseguia falar por muito tempo. Alguns amigos meus souberam só depois de 6, 7 meses, porque doía muito. Mas a angústia ficou para trás. Pouco mais de 1 ano depois, ela engravidou da Yasmin. Tomou todas as vitaminas receitadas, teve uma gestação tranquila e agora só quer saber de curtir cada momento com a filha.
Bom, como o doutor Luiz disse, gente, esses métodos podem funcionar sim, podem prevenir o aborto, mas nem sempre é 100% seguro, né? O melhor é ter um acompanhamento médico. Com certeza, sempre, né, doutor? Mas voltando um pouco na reportagem, que eu acho que talvez falaram interessante, é a história do uso de algumas vitaminas. Pré-concepção, ou seja, isso é importante. Então, a pessoa que quer engravidar, ela deveria passar no ginecologista, tanto o ácido fólico, que é muito importante, a vitamina B3, vitamina D. Então, isso ajuda, com certeza, a você ter uma gravidez saudável e ter menos risco de aborto, né? Para arrematar, então, a nossa entrevista, o pai, o homem, a mulher que está nos assistindo, tem o sonho de engravidar aí juntos, né? Qual a dica que você dá? Eu acho que a primeira dica é assim, né? Fazer uma avaliação, né, regular, né? Seja o homem ou a mulher para avaliar a questão saúde. Eu acho que tem que tentar, né? Como eu falei, 80% a 90% vão engravidar sem dificuldade. Método né? natural. Mesmo. A única dica que eu daria mais assim seria que a mulher, para ela poder engravidar, ela precisa estar menstruando regularmente. E tentar identificar o período fértil aí através. Existem alguns aplicativos que funcionam, percepção aí da secreção de ovulação, né? Existem algumas dicas, mas eu acho que a primeira coisa é isso, é tentar, né, saber que a grande maioria vai conseguir e caso tenha dificuldade, procurar um especialista, ou seja, não demorar para poder ir atrás, porque às vezes você tem coisas que você resolve com facilidade, outras que demoram a se resolver, e aí às vezes vai protelando esse sonho, chega uma hora que às vezes a idade ou outras coisas interferem negativamente. Né? Bacana. Doutor, o seu consultório é aqui em Limeira mesmo? Isso. Quem quiser tirar alguma dúvida, fica marcar uma consulta, é aqui mesmo em Limeira? Aqui em Limeira, isso. Né? Bacana. Aí fica à vontade, se vocês depois quiserem ir, quem precisar, tem aí até as redes sociais, tem, né, o Facebook, tem o Bom, quem WhatsApp, quiser também enfim, pode mandar no nosso WhatsApp, a gente passa o contato do doutor para vocês. Ok? Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço Boa tarde. imensamente. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada. E agora tem o nosso quadro especial de cinema em parceria com o Cinepop. E hoje tem entrevista com os realizadores de um dos filmes de maior sucesso dos últimos tempos, It, A Coisa, olha só. Esse filme It aí, assustador, mas sucesso absoluto, né? Quer saber mais sobre ele e outras estreias aí? Acesse www.cinepop.com.br, o nosso parceiro aqui. Bom, já estamos na reta final do RF com você e temos as participações do dia. Vamos ver se colocamos todas, se dá tempo hoje, hein? Ana Paula de Alagoas, beijão pra você, viu, Ana? Ótima quinta para você também, José Carlos, sempre participando aqui do programa de Rio Claro. O Sidney de Amargosa, Bahia, beijão para você, Sidney. Valdenberg de João Câmara, Rio Grande do Norte, almoçando e assistindo o RF com você, faz bem. A Carol de Itapicuru, Bahia, beijão para você, linda Carol. Jaqueline de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. Beijo pra você, Jaqueline. Carlos Pafunzo de Barra Mansa, Rio de Janeiro também. Beijão. A Joyce de Campinápolis, Mato Grosso. A Neide sempre participando. Beijão, abraço pra você, Neide de Oliveira dos Brejinhos, Bahia. Essas são as participações, então amanhã você pode participar também, viu? E o RF com você termina aqui. Foi um prazer estar mais um dia aqui com você aí de casa. Mas sabe qual é a melhor notícia? Amanhã tem mais e amanhã é sexta-feira. Até lá, se Deus quiser.